Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes, pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós, e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Bem? A igreja de Colossos, ela nasceu provavelmente por meio do evangelismo realizado por Epáfras. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 3, versículo 7, perdão. Capítulo 1, versículo 7, ele nos diz: como aprendestes com Epáfras. Epáfras, ele foi um dos discípulos de Paulo no período em que ele esteve na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Houveram 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Paulo, ele saiu primeiramente ali por aquela região da Cilícia, da região de Chipre, aonde Barnabé nasceu. Depois ele subiu, foi até a região da Turquia, na Ásia Menor, Icônio, Licaônia, e aí ele retornou novamente para a igreja de Antioquia, que era a base missionária que eu havia enviado. Na segunda viagem, talvez tenha sido a viagem mais relevante de Paulo, ele, em vez de sair pelo mar por navio, ele vai por terra, dá uma passadinha na sua cidade, em Tarsis, e aí então ele vai para a região da Licaônia, encontra as igrejas que ele havia evangelizado, e aí o Senhor, ele pensa: não, vamos reevangelizar a região onde ainda não foi alcançada. Mas o Espírito de Cristo o impediu de pregar na região da Ásia Menor e da Turquia. Aí ele vai até a ponta da Turquia, e então o Senhor o manda para a Macedônia, que era a Grécia. Foi uma das viagens mais proveitosas pelo fato dele ter alcançado toda a região grega, até Atenas. Aí depois ele retorna e vai até a cidade de Antioquia. Na terceira viagem, porque na segunda, no final da segunda, ele passou pelo porto de Éfeso, apenas de passagem, e ele viu que a cidade era grande. Na terceira viagem, ele então vai até Éfeso por terra, passando por sua terra de novo, natal, por Tarsis, e ali ele se estabelece em Éfeso e passa mais ou menos 2 anos e meio exercendo um ministério de valor. E Epáfras, ele foi um dos discípulos de Paulo que foi edificado, que foi tocado pela mensagem do Evangelho. A cidade de Colossos, ela ficava próximo à cidade de Laodiceia, que nós sabemos aí das cartas do Apocalipse, né, que são 7 igrejas naquela região ali da Turquia, região oeste da Turquia. E Colossos, ele ficava uma cidade próxima a Laodiceia. E em Laodiceia, é a cidade principal, a cidade de Colossos e a igreja de Colossos era quase como se fosse uma congregação da igreja de Laodiceia. Só que eles estavam enfrentando um grande desafio.
Se nós observarmos desde a carta de João, das cartas, as três cartas de João, se nós formos ler o texto aqui de Paulo de Colossenses e fazermos uma análise mais pormenorizada, nós vamos entender que eles estavam enfrentando o mesmo desafio. O desafio daqueles que outrora seguiam o judaísmo e que tiveram uma grande influência de escritos essênios, escritos que também foram encontrados ali na região do Mar Morto hoje, geram muita confusão acerca do gnosticismo. Né? Nós podemos achar, que palavra difícil, gnosticismo. E como é que é o nome da pessoa que segue o gnosticismo? Ele é gnóstico, né? Parece até guru, né? É diferente, né? A coisa não tem nada a ver com outra. O termo ele é difícil, mas é fácil nós compreendermos porque ele faz parte da nossa realidade até hoje. O gnosticismo ele não foi algo somente da igreja primitiva. Ele existe até os dias de hoje. Elementos gnósticos ainda fazem parte do cristianismo. E nós precisamos tomar muito cuidado. E por causa disto, a mensagem de Paulo aos Colossenses é muito relevante até os nossos dias. O gnosticismo, ele tem origem lá na Grécia, em Platão, que seria o dualismo. Ele sustenta basicamente duas doutrinas. A primeira delas é a relação entre o espírito e a matéria. Ou seja, o espírito, ele é totalmente bom. O espírito ele pode crer, ele pode ter a fé, ele pode ser salvo, ele pode ser tocado, e depois que esse corpo ele vier a desvanecer, ele então vai até a presença de Deus. Então o espírito essencialmente é bom. Por outro lado, a carne é totalmente ruim. E na carne habita o pecado, na carne habita a destruição, na carne nós cometemos coisas erradas, né? Então a tese dos gnósticos era a seguinte: tudo que eu fizer na carne não vai fazer sentido nenhum, porque a carne em si ela vai ser destruída. Mas eu preciso cultivar no meu espírito a fé. E é algo que nós encontramos até nos dias de hoje. Eu não preciso de santificação, eu não preciso consagrar-me a Deus, porque de uma forma ou de outra esse corpo ele vai perecer. O importante é que eu creio em Deus. Não, eu tenho fé em Deus. Quantas pessoas nós já falamos e tentamos falar sobre o Evangelho e é difícil porque o coração delas está fechado, porque nós tentamos falar acerca do pecado, acerca da necessidade de uma mudança de vida, mas elas têm por forte a sua fé. Eu creio em Deus, eu sei que Ele existe e não levam em consideração a realidade da santificação. E essa é uma mensagem gnóstica. Tudo que eu fizer no corpo vai perecer. O importante é que eu creio. Segunda mensagem dos gnósticos era um conhecimento elevado. Eles acreditavam na possibilidade da evolução espiritual. Quem era adepto do kardecismo sabe sobre isso, né? Não é evolução, nós somos espíritos que evoluem, né? E encarnam e reencarnam, estão em constante evolução espiritual. Esse mesmo conceito de conhecimento elevado, de evolução espiritual, para se alcançar um conhecimento que os outros não tinham. Era uma revelação mística, e é diferente do que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus se revela a todos nós por meio da sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus, e nós não podemos fugir das Escrituras. Nós precisamos colocar os nossos pés, estamos fundamentados na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele testifica que essa palavra é a verdade. Então, reuniões místicas para se alcançar um conhecimento elevado e superior, isso não provém das Escrituras. E é justamente isso que Paulo está ensinando, que João ensinou, que os apóstolos estavam combatendo no primeiro século. E existe isso até hoje, irmãos. Né? Existe isso até os dias de hoje. Há quem diga que sabe mais, que tem um conhecimento superior. Mas nós cremos que o nosso conhecimento e a revelação, ela vem das Escrituras. O Espírito Santo, ele abre as Escrituras para que nós possamos compreendê-las e para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Como é importante nós temos o Espírito, porque ele nos ensina todas as coisas. E nós precisamos fazer essa radiografia da igreja de Colossos para compreender aquilo que é relevante para nós nos dias de hoje. A porção que foi lida
ela trata acerca da fé que os colossenses expressavam em sua prática cristã. Eles tinham uma fé sincera, dedicada, mas em alguns aspectos essa fé também ela era equivocada. E nós precisamos trazer essas lições. Muitos aspectos inerentes ao novo nascimento, eles eram ignorados pelos membros da igreja de Colossos. Isso lhes comprometia a continuidade no caminho da fé a longo prazo. Eles precisariam compreender corretamente o ensino bíblico e o ensino daquilo que o Senhor havia revelado desde o Antigo Testamento e que estava se desdobrando na nova aliança em Cristo Jesus. Deus nos convoca então para uma vida cristã que está acima desses rudimentos. Vejamos então como o apóstolo Paulo ele analisa a igreja de Colossos para que nós possamos aplicar em nós mesmos. Primeiramente no versículo 4, vamos ver? Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Paulo ele viu que não era simplesmente mais uma congregação, não era simplesmente mais um grupo de pessoas, mas que eles tinham uma fé intensa no Senhor Jesus Cristo. E essa fé, ela não permanecia somente naquela cidade. Era uma fé que estava se expandindo, todos estavam escutando em todas as regiões. E chegou até mesmo até Paulo. Ele conheceu e ficou sabendo acerca da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Interessante observar que estes colossenses, eles não tinham uma relação estreita com o judaísmo. Qual era a estratégia do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele entrava em cada cidade, ele entrava primeiramente na sinagoga, porque os judeus já conheciam o Antigo Testamento, já conheciam as palavras de Moisés, então era somente fazer aquela conexão, né? O Antigo Testamento, o Messias, então Messias é Jesus. E aí ele começava a fazer a exposição do que Cristo já havia feito. Então o Antigo e o Novo Testamento passavam a fazer sentido. Então era muito mais fácil pregar para os judeus do que pregar para pessoas que nunca haviam ouvido falar acerca da lei de Moisés. Então a estratégia principal de Paulo era justamente essa. Só que os membros da igreja de Colossos, eles eram pessoas que nunca haviam ouvido falar do Evangelho. Eles eram gentios completamente. Eles não eram prosélitos, não tinham um relacionamento com o judaísmo. Então, o fato deles crerem em Jesus é algo fenomenal. O fato deles terem aceitado a palavra da salvação foi algo incrível. Porque eles não tinham a base histórica da fé de Moisés, e mesmo assim eles aceitaram que Jesus Cristo era o Senhor. Isso foi pelo Espírito de Deus. Porque não há conversão, não há arrependimento e não há formação de igreja se não for pelo mover do Espírito Santo de Deus. Então a fé que eles abraçavam realmente era algo genuíno, porque eles eram, conforme o texto, corajosos. Eles eram intrépidos e eles pregavam esta palavra, eles testificavam publicamente. Nós não servimos a Diana dos Efésios, que era a mesma região. Nós não servimos a outras deidades. Nós não servimos aos Baalins dos fenícios. Mas nós seguimos a Jesus, a despeito de nenhuma conexão com o judaísmo. Então a fé dos colossenses era algo incrível. E Paulo tinha que elogiar isso. Segundo elogio que Paulo faz à igreja dos Colossenses, versículo 4 também. Ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Uma outra marca do cristianismo original, genuíno, é o amor. Nós precisamos amar. E nós só conseguimos amar de fato e suportar, conforme o texto de Coríntios 13, tudo suporta, tudo crê, tudo padece. Nós só conseguimos fazer isso, irmãos, porque o Espírito de Deus habita em nós. E olha que o texto de Coríntios ele faz, tudo suporta, e tudo crê, tudo sofre. Muitas vezes nós sofremos consequências porque nós amamos as pessoas. Sofre, crê e padece.
Esse amor genuíno é uma das marcas da igreja de Colossos. E é uma marca do cristianismo original e deve ser uma marca da sua caminhada cristã. Nós realmente queremos ser amados. Nós exigimos muitas vezes ser amados. Por que não me amam? Por que não cuidam de mim? Mas nós precisamos amar também, irmãos. A marca do cristianismo não é ser amado. A marca do cristianismo é amar quando nós não somos amados. E essa era a marca da igreja de Colossos. Eles amavam os irmãos. Eles amavam os irmãos da cidade. Eles amavam os visitantes daquela cidade. Eles amavam até aqueles que eles não conheciam. Porque eles arrecadavam ofertas para enviar para os cristãos de outra região. Lá na Judéia, em Jerusalém, eles estavam passando por um período de fome. E eles fizeram uma arrecadação, porque aquela era uma região rica. Digamos aí, nós estamos aqui no Japão, podemos fazer uma arrecadação e sabemos que existe alguém que passa dificuldades, que seja lá no Brasil, nós podemos enviar este dinheiro, enviar este recurso para pessoas que nós não conhecemos, somente pelo fato delas carregarem o título de cristãos, seguidores de Jesus. E era assim que eles faziam, eles não conheciam. E eles amavam as pessoas só pelo fato de serem os mesmos servos de Deus. Eles amavam os seus irmãos. E essa tem que ser uma das nossas características também. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Terceira qualidade dos colossenses, eles tinham esperança na vida eterna. Quando nós colocamos o nosso foco somente no dia de hoje, nós podemos dizer que a nossa vida ela é muito pequena. É necessário que nós coloquemos o nosso foco em coisas futuras. Porque se nós não colocarmos os nossos olhos naquilo que Deus nos prometeu, se nós não colocarmos os nossos olhos nas promessas eternas do Senhor, você não terá forças para caminhar hoje. Porque, irmãos, a nossa vida é difícil. Não é fácil para ninguém. Nós sofremos. Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições. E se você não está disposto a ter aflições, você não está preparado para a vida. Volte para a casa do seu pai. Deixa ele sofrer por você. Fique em casa do novo. Nós precisamos, irmãos, estar preparados para sofrer, porque a vida é assim mesmo. Mas como nós vamos suportar as aflições da vida? Somente se nós colocarmos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Somente se nós colocarmos os nossos olhos em suas promessas que não falham. Somente se nós crermos que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que disse e prometeu para você. Somente dessa forma você terá forças para caminhar. Precisamos olhar para o futuro. Porque se nós olharmos para o agora, nós teremos dificuldades, nós sofreremos muito mais, nós potencializaremos o ataque de Satanás contra nós. Vamos olhar porque um dia ele vai retornar. Olhe lá na frente, porque ele vem com as nuvens, porque ele vem com os seus anjos, porque ele vem nos buscar, e um dia ele nos levará até a si. Aqueles que estiverem mortos no pó da terra ressurgirão, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e serão levados à presença de Deus, e nós deixaremos para trás todo o sofrimento e toda a dor. Em um piscar de olhos você será transformado. Esse seu corpo, e que te traz enfermidades e que te traz dores porventura, nós sabemos que ele será transformado em um corpo de glória quando nós colocamos os nossos olhos no futuro. Nós temos a esperança.
Se a nossa esperança, ela se restringe à nossa vida momentânea, nós somos os mais infelizes dessa terra. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos nas promessas futuras de Deus, e eles tinham esperança na vida eterna. O seu descanso não é aqui. O seu descanso não é na sua casa. Estávamos conversando esses dias sobre o percentual de ambientes em que nós vivemos. Eu passo 1/3 da minha vida na cama, porque nós temos uma média de 8 horas de sono por dia, não é verdade? Eu passo uma média de 12 horas por dia na minha casa, né? 10 a 12 horas. Então significa que eu vou passar metade da minha vida dentro de casa, né? Então nós vamos analisar, né, os fatores da nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos. E nós sabemos que essa vida, por mais que eu viva metade da vida em casa, por mais que eu viva 1/3 da minha vida trabalhando, mas eu sei que tudo isso vai se acabar, irmãos. Toda essa vida vai passar. E o que é que vale? Vale que nós teremos a vida eterna. Nós teremos um descanso eterno. Mas também não pense que no céu você não vai trabalhar, não. No céu você vai trabalhar, só que você vai correr e não vai se cansar. Vai ser diferente, mas nós vamos trabalhar para Deus. Nós vamos servir ao próprio Deus. E você terá uma vida eterna. Coloque seus olhos nessas coisas. E aí então você terá esperança em seu coração para viver o dia de hoje. E eles tinham esperança na vida eterna, e isso os fazia continuar. E isso facilitava o amar os irmãos. E vamos relevar. E vamos deixar para trás. Tinham fé em Jesus. Jesus, está difícil, mas eu creio no Senhor. A esperança, ela é uma força motriz para que nós não estacionemos e nós não desistamos, mas nós continuemos até alcançar essas promessas maravilhosas. Aleluia. Outra característica, a quarta, dos Colossenses, elogiável. Versículo 5 também. Já ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho. Eles ouviam a palavra de Deus. A esperança na vida eterna, ela era oriunda de onde? Do ensino bíblico. Irmãos, nós só temos esperança se nós tivermos um relacionamento com a palavra de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras. Jesus disse: a minha palavra é pão. Né? É o pão que nos alimenta o nosso espírito. E nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Um compromisso de leitura, de meditação na palavra de Deus. Dá um jeito, irmãos. Esses dias estávamos, a minha cunhada lá no Brasil foi ao médico. Gostei desse exemplo, essa é uma boa ilustração. E o médico falou para ela: você precisa fazer exercício. E ela falou assim: mas como, doutor? Porque eu trabalho durante o dia, de noite eu vou para a faculdade, e eu chego em casa meia-noite, como que eu vou fazer exercícios? E o doutor falou para ela: você dorme de que horas até que horas? Da meia-noite às 6. Então você tem da meia-noite às 6 para achar um tempo para você fazer exercício. Aí você pode pensar: é absurdo. Sabe o que significa isso? Que quando nós queremos alguma coisa, você faz o tempo. Você não espera vir até as suas mãos, porque nunca vai vir. Durante os 40 anos da minha vida, talvez 30 de consciência, eu entendi que não tem condições de você esperar vir as coisas de mão beijada para você. Nós precisamos fazer as coisas acontecer na medida que Deus nos revela que nós precisamos trabalhar. Se nós precisamos ler a palavra de Deus, nós temos que arrumar um tempo para isso. Se nós precisamos orar, nós temos que fazer um tempo para isso. Então faça um tempo para isso, porque ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, vai te trazer esperança. Porque ter esse relacionamento com as Escrituras vai mudar a sua mente, vai transformar a sua maneira de pensar, as suas atitudes, os seus planos. Tudo vai ser transformado quando nós temos como prioridade a palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as coisas mais serão acrescentadas. Busque na palavra de Deus conhecer ao Senhor. Eles obedeciam o que escutavam, não entrava por um ouvido e saía pelo outro, mas eles retiam e eles eram fortalecidos e eram modificados pelo poder transformador das Escrituras. Versículo 6. Outra qualidade dos colossenses, que chegou a vós e também está em todo mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Como já falei anteriormente, eles eram gentios. E eles conheciam muito bem, eles entenderam muito bem a questão da salvação pela graça. Não era por obras, mas era porque Deus se agradou deles. E Deus resolveu dar a salvação. Irmãos, eu não sou digno de ser salvo. Nenhum de nós somos dignos de ser salvos. Mas se Deus nos chamou para essa salvação, é porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu por sua graça. E se Ele nos deu a salvação por sua graça, Ele pode dar também para quem Ele quiser. Ele não vai ficar escolhendo, e nós também não podemos escolher. Quem escolhe é Deus. E essa salvação é por meio da graça, não é por mérito. Por isso, se você tem algo a confessar, confesse. Se você tem algo a se arrepender, se arrependa. E busque a Deus enquanto há tempo, para que você possa usufruir dessa graça que está sobre a igreja nesta era cristã. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É muito difícil muitas vezes nós perdoarmos aos outros. Mas às vezes também é difícil nós perdoarmos a nós mesmos. Você precisa pedir para que Deus te mostre o quanto Ele já te perdoou. Peça perdão e se arrependa. E você vai ver a graça de Deus inundando o seu coração. Versículo 7. Sexta qualidade dos colossenses. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Última qualidade nessa lista que Paulo apresenta dos colossenses é que eles honravam os ministros de Deus. Eles honravam o cooperador Epáfras. Eles não ocasionavam desentendimentos ou desrespeito como fizeram os efésios a Timóteo. Ou também como fizeram a Paulo lá na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, Paulo mandou a primeira carta. Aí eles leram aquela carta e falavam, olha, as suas palavras são pesadas, as suas palavras são fortes, mas a sua presença é desprezível. Paulo teve que responder, olha que ponto. Teve que chegar ao ponto de ter que responder esses desaforos. Ele era apóstolo. Ele era para ser colocado em respeito, porque ele era ministro do Evangelho. E ele então, Epáfras, ele era um homem honrado ali em sua cidade. Uma das características dos colossenses, e que era uma das grandes virtudes, é porque eles honravam os ministros e honravam aqueles que trabalhavam para a obra de Deus. Agora nós vemos lá na sequência que Paulo ele começa a falar de coisas que estavam faltando na igreja de Colossos. Coisas que faltam também na igreja hoje e que é necessário que nós venhamos estar atentos para trazermos uma correção sobre nós também. E é um grande ensinamento. Versículo 9, vamos ler juntos. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Primeira coisa, no versículo 9, Paulo ele faz uma avaliação dos colossenses e ele sabe que eles estavam estavam sofrendo com as falsas doutrinas, estavam sofrendo com o gnosticismo, mas também eles tinham uma fé genuína e eles queriam
servir a Deus, eles amavam a Deus de uma maneira muito sincera. Então o que Paulo fez? Ele começou a orar pelos colossenses, né? Ele não havia escutado nada que os desmerecesse, contudo estavam faltos de qualidades que comprometiam a sua vida e o seu futuro com Deus, né? E então Paulo mesmo fala aqui no versículo 9, que é necessário que eles tenham um pleno conhecimento da vontade de Deus. Pela influência gnóstica, muitos buscavam pleno conhecimento místico. Mas Paulo ele ensina aos colossenses: vocês devem buscar um pleno conhecimento de Deus. Vocês devem buscar um pleno conhecimento através das Escrituras Sagradas. Um pleno conhecimento da vontade de Deus. É necessário que nós venhamos a nos aprofundar no conhecimento bíblico. Hoje em dia nós podemos trazer para a nossa própria realidade. Eles estavam escutando, e era normal naquela época. Nós observamos em toda a história da igreja, a teologia ela sempre foi progressiva. Logo no momento em que Jesus ascendeu aos céus, se nós compararmos o que eles ensinavam com aquilo que é ensinado hoje, nós vamos observar que a teologia ela multiplicou-se em conhecimento. Nós conhecemos muito mais coisas, e o Espírito Santo de Deus revelou tantas coisas à igreja nesses últimos 2000 anos, incomparavelmente àquilo que os apóstolos sabiam. A teologia e o conhecimento teológico, ele também é progressivo. Se nós olharmos para as questões que eles estavam discutindo em Jerusalém, hoje em dia não se discute mais, porque nós já conhecemos. Nós já sabemos. E todo esse conhecimento ele foi se avolumando e foi crescendo. Por quê? Porque houve a busca. O Espírito Santo trouxe a revelação. Então é necessário que nós venhamos sair do leite. É necessário que nós venhamos sair do conhecimento básico e nos aprofundemos no conhecimento das Escrituras. Nós conhecemos que Jesus veio a este mundo, que Ele perdoou os nossos pecados. Se nós nos arrependemos, nós seremos salvos. Nós conhecemos a graça de Deus, conhecemos aspectos básicos sobre a fé. Mas é importante também nós conhecermos mais acerca de Deus. Pleno conhecimento, não somente evangelístico. Não é só você ouvir mensagens no domingo, você precisa participar do estudo bíblico, né? Como é importante a escola bíblica dentro da igreja. Como é importante você ter tempo de leitura bíblica em casa. Leitura bíblica com oração. Espírito de Deus, me ensina o que está escrito. Vamos fazer esse propósito, a missionária mesmo falou. Vamos ler a Bíblia inteira uma vez por ano. Continue nesse propósito. No final do ano nós vamos perguntar para você. Aí no dia que a gente vai perguntar, você vai faltar no culto. Não faz isso, irmão. Leia a Bíblia, tá bom? Para que você tenha um pleno conhecimento de Deus. Eu não vou avisar o dia que eu vou perguntar, tá? Para não dar chance de você faltar. Aí você vai ficar com vergonha e vai falar assim, não li. Então leia, tá bom? Leia a Bíblia inteira. Porque uma das coisas que faltava aos colossenses era o pleno conhecimento da vontade de Deus. Para isso nós precisamos conhecer a palavra e mergulhar nas Escrituras. Versículo 9. Ele também nos diz: pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós não podemos retirar das Escrituras a necessidade de buscar, conhecer por meio do Espírito de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulos 11, 12, ele fala acerca dos dons espirituais. É necessário, nós que somos habitação do Espírito Santo, é necessário que nós venhamos buscar os dons espirituais. É necessário que nós venhamos buscar a sabedoria e o entendimento que transcende ao conhecimento racional. Precisamos ter um relacionamento profundo também com o Espírito de Deus. Relacionamento com a palavra e relacionamento com o Espírito que habita em nós. Como? Através da oração. Quando nós oramos, nós conversamos com Deus e você vai aperfeiçoando esta comunicação. Eu olho ali para o Daniel, olho para o meu sobrinho, né? Eles estão começando a aprender a falar. Como é gostoso começar a falar com os pais. Nós incentivamos para que eles falem. E nós queremos ouvir as suas palavras. Mas como que eles vão desenvolver a comunicação? Através do
falar. Mesmo falando errado, mas vamos falar. E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós falamos de uma maneira errada, ele já corrige. Não, Pai, não é isso que ele quer dizer. E vai levando as nossas orações ao Pai. E nós vamos conversando com o Espírito Santo. Precisamos desenvolver, primeiro, a conversa com Deus. Depois, nós vamos começar a desenvolver uma vida de consagração.